Um recurso muito legal de você usar dentro da sua edição de marketing digital é o zoom. Cada tipo de zoom pode revelar alguma coisa, pode trazer algum tipo de tensão diferente para sua cena. A gente tem esse zoom aqui para dar ênfase. Ele é mais rápido, direto, ele é um zoom que você pode trazer uma certa dramaticidade para sua cena ou essa ênfase em alguma coisa que a pessoa está falando. Tem também esse zoom aqui mais lento, que vai aproximando cada vez mais da câmera, criando uma tensão maior enquanto a pessoa está falando, porque ela está se aproximando de você, cada vez mais perto. E a gente tem esse outro que vai afastando da câmera, então ele vai revelando um pouco mais do ambiente, ele vai trazendo essa coisa um pouco mais de distância, ele pode ser usado um pouco mais para tristeza também. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esses 3 tipos de zoom e ainda salvar um preset para você poder usar ele sempre que quiser, sem ter que ficar fazendo do zero toda vez que você abrir o Premiere. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Premiere é criar um layer de ajuste. Eu gosto muito de trabalhar com esses adjustment layer e não colocar o efeito direto no nosso take. E por que que eu faço isso? Porque com o adjustment layer eu posso trabalhar o meu take da maneira que eu quiser, sem interferência de nada, e aí eu coloco esse layer de ajuste. Vamos lá, vou te mostrar aqui como fazer. Para criar um layer de ajuste, você vai precisar vir aqui nesse papelzinho, parece um ícone de um papel sulfite, né? Então você vai precisar clicar aqui e achar o Adjustment Layer aqui, ó. Cliquei em cima dele, vai abrir essa janelinha aqui com as propriedades do Adjustment Layer, mantenha sempre com o tamanho do seu take, então aqui eu tô trabalhando em Full HD, 1920 por 1080, e aí é só clicar em OK. Layer de ajuste criado, ele vem para cá, para nossa janelinha de Project, clica, segura e arrasta ele para nossa timeline. Vamos manter ele do tamanho certo aqui do nosso take, e aí eu vou buscar o efeito Transform. Vou vir aqui na aba Effect e aqui na nossa barra de busca eu vou escrever Transform. Vou achar o efeito aqui, ó, Transform, clico, seguro e arrasto para o nosso layer, ele vai ficar azul, quer dizer que ele está selecionado, solto o efeito de Transform ali. Esse primeiro zoom eu quero fazer aquele zoom de ênfase, e eu vou fazer exatamente no momento, ó, eu tô falando e eu vou virar, porque vai ter uma interação aqui. Então eu quero fazer exatamente nesse momento aqui, ó, virei, aqui que vai começar. Cheguei no ponto que eu quero, deixo a minha agulha parada aqui e venho na minha janela de Effects Control. Acho o Transform aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu quero travar essa posição e essa escala inicialmente, então eu vou clicar aqui no reloginho do Position e depois no reloginho do Scale. Crio os keyframes, então vou andar mais ou menos uns 15 frames, Shift, setinha para a direita, 1, 2, 3. Para aumentar a escala, eu venho aqui onde está o 100, clico, seguro e arrasto e vai aumentando a escala. Se eu quiser um número mais preciso, eu posso clicar nele aqui e só digitar 170. Só que eu não quero que corte a minha cabeça, então eu vou ajustar o position aqui, ó. Ajustei o position, tenho os keyframes iniciais e agora tenho os keyframes finais. Quando eu venho aqui no começo, ela tá assim. Mas ela não tá muito interessante, né? Ela tá linear, não tem muita graça nisso aqui. Aí, o que que a gente precisa fazer? Seleciona aqui, ó, de posição com os keyframes selecionados, eu venho nesta setinha aqui para abrir o meu gráfico de velocidade. Com o gráfico aparecendo e os keyframes selecionados, vai habilitar essas duas abinhas aqui, ó, de cada lado. O que que eu preciso fazer? Clico, seguro e arrasto na última para ela criar essa curvinha e depois eu venho aqui nessa outra mesma coisa. Arrasto ela um pouquinho aqui para a esquerda, ó, para criar uma curva mais ou menos aqui, que quer dizer que ele começa mais rápido aqui e vai mais devagar. Então é mais ou menos essa curva aqui que a gente quer, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a escala. Seleciono os keyframes de escala. A escala, a única coisa que tem que tomar bastante cuidado é não deixar passar dessa linha aqui, tá vendo? Ela tá mais alta, ó. Então é não deixar passar dessa linha nem dessa linha aqui. Clico, seguro e arrasto, ó. Mantenho mais ou menos ali na linha e aqui faço a mesma coisa. O que eu quero é que essa curva e essa aqui fiquem parecidas, tá vendo? Não precisa ser igual, você nem vai conseguir deixar ela igualzinha, mas deixe ela parecida assim. E aí eu já vou ter uma animação mais interessante, ó. Quando eu soltar, ela começa mais rápido e vai desacelerando. Isso daqui já é uma animação mais interessante pra gente do que aquela animaçãozinha linear. Se eu voltar, a gente vai ver que não tem blur, né? Então ele tem movimento, mas é um movimento sem blur. Para você colocar o blurzinho, é simples. É só continuar aqui em Transformers, vou descer um pouquinho, e você acha esse Shutter Angle aqui, ó.
Shutter Angle, alguma coisa assim, com meu inglês não é muito bom, mas é isso daqui. Vou aumentar ele, pode aumentar o máximo, eu gosto de deixar aqui, ó, 360. Tá vendo que já vai mudando a minha imagem, ó? Ela tava assim, sem blur, e aqui ela com um blurzinho. E aí eu já tenho esse efeito com um blurzinho, uma coisa mais interessante. Então esse foi o primeiro efeito que a gente fez. Vamos para o segundo efeito. Ele é bem mais simples do que esse daqui. Vou pegar o meu Adjustment Layer de novo. Se você pegar o Adjustment Layer daqui, ó, ele tá sempre zerado, tá? Se você pegar esse daqui, ele vai manter essas propriedades, mas esse daqui, ele tá zerado. Com ele selecionado, mesma coisa. Vou precisar do Transform de novo. Pego o Transform, jogo em cima dele. Para esse zoom, a gente vai colocar a nossa agulhinha aqui, ó, no começo do nosso Adjustment Layer. Se você segurar o Shift, ele trava, tá vendo? Travou aqui bem no comecinho, então eu tenho certeza que ele tá no começo. Seleciono o Adjustment Layer, que tá com o Transformer já. Scale Position aqui. Aí agora eu vou lá pro final, clico de novo, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, que é aumentar o Scale. Vou colocar aqui uns 150. E vou ajustar o Position para eu ficar mais no meio, aqui ó, minha imagem ficar mais no meio. E aí temos nosso segundo zoom, que é esse zoom que vai aproximando mais devagarinho ali da pessoa. Simples, né? Esse daqui foi bem tranquilo. Agora vamos lá para o nosso terceiro zoom. De novo, Adjustment Layer, pega ele aqui, joga em cima da track de vídeo que você quer. Vou cortar, porque eu quero que ele fique com esse tamanho. E o segundo é o inverso desse daqui que a gente acabou de fazer. Colocar o Transform aqui. Vou para o começo, vou colocar aqui 150 de Scale e jogar o nosso Position para deixar mais centralizado. Vou para o final do Adjustment Layer e aqui o que eu preciso fazer é voltar para a posição inicial. Então eu clico nestas setinhas aqui, ó, nessa e nessa daqui, porque ele vai dar um reset no que eu fiz agora, tá? Então beleza, agora vamos para o nosso terceiro zoom, que vai ser o inverso desse que a gente fez. Vou aqui pegar o Adjustment Layer de novo, coloco em cima da nossa track de vídeo, corto ele para deixar do mesmo tamanho, venho para o início e coloco o nosso Transform. Com o nosso Transformer aqui já, crio um Keyframe Position, crio um Keyframe in Scale e coloco o Scale em 150 e ajusto o nosso Position para deixar aqui mais ou menos. Vou para o final do Adjustment Layer, volto um framezinho com ele selecionado. Eu preciso agora voltar para as propriedades iniciais do meu Transformer. O que eu preciso fazer agora, clicar nessas setinhas aqui, ó, nessa e nessa daqui, que ela vai dar um reset na nossa posição. Cliquei aqui e cliquei aqui. Automaticamente ela já cria os keyframes para mim. Detalhe, ela só criou os keyframes porque já existiam keyframes aqui. Se você mexer em qualquer propriedade e não tiver keyframe e der um reset, ela não cria um keyframe novo, beleza? Então ela só criou porque eu mudei a propriedade que estavam nesses keyframes aqui, ok? E aí eu vou ter este efeito aqui, que é afastando. Você não estava vendo aqui a estante que está desse lado, não estava vendo o que tem aqui desse lado da estante e não estava vendo todo o pegboard, tudo que tem aqui. Quando eu uso isso, eu vou revelando o ambiente. E aí coisas que estavam escondidas vão aparecendo. Por exemplo, tem a claquete aqui, tem uns mangás, tem um boneco do Homem-Aranha, tem uma cestinha aqui, dá para ver que tem um teclado no pegboard. Então você pode usar esse zoom aqui, esse zoom out, né, para você poder revelar um pouco do que tem no ambiente. De repente você pensa lá que de repente você está fazendo um vídeo de campanha de faltam X dias, ou tem o preço do que o seu cliente está vendendo, né? De repente uma imersão, de repente um curso, e aí esse preço ele tá aqui, ó, nessa claquete aqui. E o que você pode fazer é isso, você vai esconder aqui, ninguém tá vendo nada, você tá com o preço ali escondido por causa do zoom, e conforme o seu cliente vai falando o que tá acontecendo ali, até chegar o momento que tem essa revelação. Então dá para usar bastante para isso. Beleza, legal. Você fez esses efeitos aqui, só que vai ter que fazer isso toda vez que você tiver um vídeo novo ali? Não, não vai precisar. Vamos salvar um preset. Vamos lá que eu vou te explicar como fazer. O que você precisa fazer é simples. Clica aqui em cima do seu Adjustment Layer e vem em Transformer, que já tem os seus keyframes, botão direito, Save Preset,
dar um nome aqui, por exemplo, você pode colocar um zoom de tensão, por exemplo. É importante que você deixe em Scale, porque aí ele vai fazer exatamente o que a gente fez, que é colocar o keyframe no começo e o keyframe no final do seu Adjustment Layer, independente do tamanho que tiver o Adjustment Layer, tá? Eu vou mostrar aqui. E aí clica em OK. O seu preset veio para a aba de Effects, na pastinha Preset, e tá salvo aqui, ó, zoom de tensão. E aí olha porque é importante deixar no Scale. Eu vou pegar aqui o Adjustment Layer, vou jogar. Então eu tenho um Adjustment Layer, ó, tá limpo, e vou duplicar ele, deixar ele menorzinho e duplicar de novo e deixar ele bem maior. Você vem aqui no zoom de tensão, joga para cima e automaticamente keyframes no início, keyframes no final. Jogando no menor e vou jogar no maior. Com o menorzinho selecionado, olha aí, keyframes no início, keyframes no final. E o maior, mesma coisa, keyframes no início e keyframes no final. E aí você não precisa ficar criando isso do zero toda hora que você estiver fazendo um vídeo novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô deixando mais um vídeo aqui te ensinando como fazer uma animação de texto, que aí você pode juntar a animação de texto com essa animação de zoom e dar um dinamismo muito maior dentro das suas edições de vídeo para marketing digital. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.